Muito bem, estamos começando mais um podcast Business. Seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos tratar de um assunto que a gente vai chegar lá. A gente que é novo, Marta, vamos chegar lá e vamos precisar. Qual é o nosso tema de hoje? Com certeza, acolhimento com amor. Estamos aqui com a Casa Reviver, tá? Casa de Repouso Reviver. E duas pessoas maravilhosas, uma história maravilhosa. Começou com a Dona Geralda e virou um legado de família. Eu vou apresentar a vocês as nossas empresárias, nossas convidadas da mesa de hoje. Vanessa, fique à vontade. Bom dia a todos, né? Um prazer estar aqui, né? E a gente vai contar um pouco da nossa história, da evolução dessa história que começou com a minha mãe. Ah, que maravilha! E também a Aline, assistente social, que é braço direito lá de Vanessa, né? Sim. À vontade, Aline. Bom dia. Com muita gratidão que eu estou aqui, né? Quero agradecer a vocês por essa oportunidade de poder expressar um pouquinho sobre o nosso trabalho, dessa importância de falar sobre os nossos idosos, que futuramente seremos nós, né? E precisamos preparar um caminho. Logo, logo seremos nós, isso é verdade. O tempo passa muito rápido, então... Logo... Demais! Sim. Demais! Vamos à nossa conversa e ao trabalho lindo que vocês desenvolvem. Na verdade, já está há mais de 20 anos, né? Mas a tua mãe já fazia esse trabalho. Como é que foi essa história? Sim, a minha mãe, ela é mineira, ela veio de Minas com 13 anos e quando ela chegou em Petrópolis, ela já começou a cuidar, né? Os primeiros serviços dela foi com crianças e aí ela foi evoluindo, aí começou a cuidar de idosos, trabalhou muitos anos no Santa Teresa, que tinha um pavilhão, né? Na época se chamava até pavilhão de idosos ali, ela trabalhou um tempo e passou por alguns lugares, né? E aí vai-se 40 anos cuidando de idosos. É um dom que ela tem, é algo assim apaixonante, né, Aline? Ela consegue coisas que assim, profissionais formados muitas das vezes não conseguem por esse jeito dela, né? E ela já trabalhou em algumas casas. E aí chegou um tempo que ela falou assim, olha, se eu tivesse uma casa, eu já tinha aqui em mente como que eu trabalharia. Né? E ela começou a correr atrás, ela é uma pessoa, eu acho que é a pessoa mais corajosa que eu conheço. Porque quando ela se propõe a fazer algo, esforçada, ela, né? muito, ela não vê dificuldades, né? E ela planejou, e ela tinha falado, olha, eu quero uma casa no Valparaíso. Porque eles são perto dos hospitais, a gente, se quiser dar alguma assistência, correr com o idoso que precisa. E ali foi, ela conseguiu essa casa ali no Valparaíso, a Reviver. E estamos lá, há 25 anos, vai fazer agora em setembro. E tem pessoas que chamam de asilo, tem pessoas que chamam casa de repouso. Existe uma diferença? Sim. Esse nome, asilo, foi desconstruído, né? Porque tínhamos em mente que era um lugar onde os idosos ficavam reclusos da sociedade, né? Que já não tinha mais a produtividade para a sociedade. Então ficava nesse lugar de asilo, onde as pessoas ficavam ali, entre aspas, jogadas. Leva mais então para a questão assim, largados. Isso, largados. No Eram pessoas, desculpa, Aline, pessoas excluídas da sociedade, pessoas, no caso, abandonadas, pessoas vulneráveis, né? E eram colocados todos no mesmo local, né? Os asilos. Mas isso já faz parte de uma raiz histórica, né? Mais ou menos em meados de 1794, onde surgiu a primeira casa asilar no Rio de Janeiro. Então, era para militares que já não tinha mais produtividade no exército, e eles ficavam nessa casa que era chamada Casa dos Inválidos. Uau! Caramba, que nome forte. Forte, né? Inválidos. E isso foi desconstruído ao longo dos anos, e até virar hoje a Casa de Repouso, né? E a LPI, Instituição de Longa Permanência para os Idosos. Porque hoje nós conseguimos fazer com que a Casa de Repouso não seja um asilo, mas sim um pedaço da casa do idoso dentro de uma instituição. Essa que é a importância, trazer a singularidade do idoso para dentro de uma instituição. Muito interessante. E o que mudou esse conceito durante os anos, né? Como é que entrou essa percepção da necessidade de mudança para esse idoso? Em 1889, 90, começou a ser criadas resoluções.
né? Então, essas resoluções e questões de fiscalização, eles voltaram para um olhar mais humanizado no tratamento desse idoso, né? Aí foram implantados, no caso, o idoso que fosse para uma casa de repouso, houve tipo assim uma ruptura de asilos para casa de repouso. E aí, o idoso que fosse para essas casas, eles teriam que ter qualidade de vida. Tá? Então, eu creio que nos anos 90 houve essa quebra, né, de mudança de olhar, porque é algo mais humanizado, onde o idoso entra para ter uma qualidade de vida, ter um tratamento diferenciado. Né? Eu lembro que há tempos atrás, eu tenho 49, 45, olha, já adiantando. Eu acho que ainda não. Chegar a terceira idade rápido. O que será que vai acontecer com a melhor 49? idade? Bom, olha só, as pessoas falavam assim, né, chamando de asilo. É como realmente a família não quisesse cuidar e colocava no lugar e esquecia lá. Uhum. Só que vocês estão trazendo pra gente assim, uma resposta de que é totalmente diferente disso. Sim. Não é largado, é cuidado, é abraçado, né? Sim. A família não precisa ficar preocupada. Antigamente se ficava, né? Vai maltratar meu idoso, meu familiar. Quando é que vocês conseguem enxergar que a pessoa é dependente ou independente para que ele tem que estar lá no repouso? Vocês conseguem passar isso para a família que está chegando lá e passando para vocês a situação? Como é que é feito isso? Então, primeiro passa pela parte da avaliação técnica, né? Que é a Vanessa que vai identificar o grau de dependência. Né? No caso, eu sou a responsável técnico da casa. O primeiro contato com o familiar, a gente faz tipo uma entrevista. Olha, como que o idoso está? Né? E ele vai passando a situação do idoso. E ali a gente já consegue identificar. Olha, vou dar um exemplo. Meu pai, ele está mentalmente, o cognitivo preservado, mas ele teve um AVC e está com sequelas. A gente logo identifica que é um idoso grau 2. O que seria esse grau 2? Ele precisa de uma ajuda. Ele não é completamente independente, que consegue fazer as suas atividades de vida diária sozinho, mas ele precisa de um auxílio. Né? Ele consegue até se alimentar sozinho, mas precisa de um auxílio muitas das vezes para a fralda, para o banho, né? E aí tem os outros graus de dependência também que a gente avalia, né? Para a gente saber qual quarto colocar, com quem colocar, o valor, questões de valores, porque tem que, igual a gente falou, é a qualidade de vida. Então a gente coloca um idoso, às vezes, que utiliza a fralda, junto com outros completamente independentes, né? Então a gente faz essa avaliação. É muito interessante. Veio uma curiosidade, você nessa avaliação, nessa entrevista, já percebeu algum familiar que na verdade não tem paciência, não quer mais ficar com o idoso ali, ele nem é tão dependente assim, mas o familiar quer? Sim. Já aconteceu isso? Eu até brinco lá, né, com o pessoal, fala assim, olha, dá para escrever um livro das histórias, porque a gente acaba realmente assim compartilhando a história de vida das pessoas que entram lá, né? É inevitável. Então, assim, existe realmente familiares, né? Muitos casos já ocorreram que realmente estão no seu limite. No seu limite. Porque é igual assim, hoje em dia a sociedade é diferenciada. As mulheres saem para trabalhar, é uma jornada de trabalho muito grande. E às vezes, muitas das vezes, aquele idoso ele fica sozinho o dia inteiro em casa ou com uma cuidadora que não tem a experiência. Existem cuidadoras maravilhosas, né? Mas existem algumas que não vão dar aquele estímulo que o idoso realmente precisa. E o familiar tem que, às vezes, chegar em casa e cuidar desse idoso. Então, assim, é como se fosse dupla carga de trabalho, né? Porque apesar do amor e do carinho que tem, é algo que fica pesado. Então, essas pessoas, muitas das vezes que já tentou com cuidador, chegam pra gente. E aí falam, olha, eu preciso ter saúde para cuidar do meu pai, da minha mãe, né? Muitos criticam, né? Assim, falam, poxa, mas você vai... Mas eu preciso. Tu vê que a pessoa está no limite, realmente, emocionalmente, fisicamente, né? Verdade. Não é verdade, Aline? Muitos, né? A Aline, ela faz a entrevista mais aprofundada, né, com esse familiar. E ali ela também conhece várias histórias realmente que a gente vê que foi necessária essa atitude e o idoso melhora quando vai para lá devido a todo esse cuidado, né? Essa aproximação, né? Sim. Muitas vezes eles não estão tendo mais em casa com os familiares de primeiro grau, né? Mas eu tenho uma pergunta a respeito que vai tratar a respeito da questão da saúde.
Vocês recebem lá também idosos que têm Alzheimer? Como é que vocês tratam isso? Como é que vocês veem isso? Sim. A nossa porcentagem lá pode-se dizer 60% de algum idoso com Alzheimer ou algum tipo de demência, né? É algo que tem avançado muito, né? Devido ao crescimento, a gente sabe, né? De idosos, né? Em 2050 a gente vai ter menos pessoas nascendo e muito mais idosos. Seria na faixa de 2 bilhões. Uau, olha só. Muita coisa, hein? Então, com o avançar, claro, existem idosos que têm se cuidado, vão envelhecer, chegar na velhice bem, mas tem idosos que vão realmente, devido a fatores genéticos, falta de cuidado, desenvolver, né? Então nós temos sim, é um quadro muito grande. Como é que é esse recebe. tratamento? É diferenciado? Olha, a gente tenta não diferenciar, porque eles entram lá, eles estão bem medicados, bem assistidos, né? A gente não pode dizer de todos ali, tudo muito bem cuidado, né? Com a administração das medicações em dia. E a gente tenta integrá-los com todos. A gente não faz uma separação, né? Então, todas as atividades é feitas em conjunto, né? O que a gente faz realmente é tentar estimular, como o Alzheimer, exemplo, vou falar do Alzheimer, é uma doença progressiva, ela anda, né? As atividades que nós oferecemos lá, a gente tenta fazer com que isso vá mais devagar, né? Com as atividades que a Aline vai falar depois, né? O trabalho maravilhoso que ela faz com eles, né? Estimulação cognitiva, atividade física. A gente dá muita atenção na alimentação, que hoje é comprovado que a alimentação, uma pressão arterial alta, um triglicerídeo ou colesterol alto, também ajuda no desenvolvimento dessas doenças, né? Muito interessante. E o que eu achei muito legal de vocês exporem aí, esse cuidado tanto com o familiar e com o idoso. E essa preocupação e essa compreensão que esse familiar também, eles chegam a uma exaustão. E não por falta de amor, né? Sim. Mas por uma necessidade da vida, do cotidiano de cada um. Isso é maravilhoso, né? E qual é o perfil das pessoas que vocês atendem lá? O perfil, no geral. Olha, quando eu faço a entrevista, né, com os familiares, eu costumo dizer que eu não sou somente assistente social dos idosos da instituição, mas como um todo, né? Como nós estávamos falando, há famílias ali com uma exaustão muito alta. Pessoas doentes cuidando de pessoas doentes. Né? Então, assim, nós tentamos abranger o nosso trabalho onde eu consigo atender a instituição, o idoso e o familiar. Então, qual é a característica dessas famílias? São famílias com histórias diferentes, cada um dentro da sua singularidade. E que nós trazemos para dentro da instituição respeitando. E quando eu ofereço as atividades para ele, apesar de ser de forma coletiva e alguns de forma individual, eu consigo trazer a singularidade, a história de cada um, a raiz de cada idoso e de cada familiar também, para dentro daquela situação. Muito bom mesmo. A área emocional, ela é extremamente importante, não só quando a gente chega nessa idade, né, de idoso, mas antes também. Como vocês tratam essa questão psicológica com eles assim que chegam lá? Então, a minha primeira formação, eu sou fisioterapeuta, quer dizer, há um histórico, né? A minha primeira formação, eu entrei fazendo enfermagem, curso básico de enfermagem, passei pela fisioterapia. E nos atendimentos que eu fazia, né, de fisioterapia, tanto dos idosos, e eu também abranjo um pouco a parte estética, né, eu vou um pouco para cada lado, eu corro demais. Eu vi que, assim, o escutar, o falar, o ouvir, as histórias no momento do meu atendimento, né, tinha idosos que eu chegava para atender e ele falava assim, hoje eu só posso falar? Eu não quero ser atendido, eu só quero falar. E eu sou uma boa ouvinte, né? E nesse histórico todo eu falei assim, agora eu vou fazer psicologia. E me formei agora, final do ano, agora de dezembro. Então eu tenho abordado, nós temos lá 2 psicólogas que fazem o trabalho em grupo, em todo sábado, um trabalho fantástico, né? Envolvendo todo esse estímulo cognitivo, atividades, pintura, música, que para o idoso cuida da parte emocional, trazendo ele para a socialização,
tira ele de dentro do quarto e fala, vem, vamos ficar junto, vamos trabalhar junto, né? É o trabalho também que a Aline executa, né? E eu faço um trabalho, individual, com os idosos, né? Esses idosos que eu atendo individualmente são idosos com a cognição mais preservada, porque a gente passeia na história, tem que haver uma troca, né? Eu tenho que recolher o que eles contam nessa história, questões emocionais, para a gente trabalhar através disso. E é algo assim que eu comecei agora, né? Sou recente, mas é maravilhoso. Esse momento de história, eu acho ele incrível, né? Eles contam as histórias deles e aí vocês vão o trabalho psicológico é em cima do que eles contam. Sim, a gente consegue detectar muita coisa. Familiar, histórias pessoais, até questões de traumas, né? Que passa desapercebido por eles, mas quando na conversa a gente vai detectando isso e vai trabalhando, né? É muito interessante. Emocionalmente, uma outra dúvida que eu tenho é como esse idoso recebe a notícia e como é a chegada dele emocionalmente na casa de repouso. Porque ele saiu do ambiente de casa, Como é que acontece essa introdução, essa mudança de ambiente? Então, para alguns idosos, né, a adaptação é um pouco mais tranquila. Para outros, não. Porque é um ambiente diferente, pessoas diferentes, né? Ali nós temos o horário da comida, o horário do remédio, né? Em casa, às vezes, não tem tanto. Sim. E lá é tudo direitinho. Tem a hora da comida, a hora do remédio, a hora da... Vamos tomar água. Idoso não gosta de tomar água, né? Sim, desafio. Né? Então, assim, nós trabalhamos com a adaptação deles. Não é fácil, é um desafio, né? E é um desafio pra gente também. Alguns conseguem levar super de boa, super tranquilo, ele mesmo entende que ele precisa de um cuidado e que ele precisa se socializar com pessoas da mesma idade do que ele. Uns conseguem ter essa percepção, outros não, sabe? E ao longo do tempo nós vamos trabalhando, né? Respeitando o espaço, porque realmente deve ser muito difícil, né? Você sair do seu ambiente, do seu, né? do seu contexto histórico e partir para outra instituição, com outras pessoas. Mas com todo carinho, com todo amor, a gente abraça, a gente ri, a gente brinca, a gente faz do nosso dia uma festa. A casa de repouso Reviver, de manhã, é uma festa. A gente dança, a gente brinca, a gente escuta a música. Qual música você quer escutar hoje? E às vezes ele não consegue lembrar do que ele comeu agora. Mas quando eu coloco a música que ele mais gosta, ele começa a me contar diversas histórias lá do passado e que realmente que aconteceu realmente na vida dele. E aí esse idoso que às vezes chega arredio, doido pra ir embora, todo dia falando, eu quero ir embora, é gerado uma confiança tão grande devido a todo esse carinho, né? Eu agradeço pela equipe que tem lá, são pessoas super competentes, carinhosas, que chega muitas das vezes, né, que um familiar leva ele para almoçar, eu quero voltar para minha casa. Isso. Eu não vou dormir aqui, porque eu tenho a minha casa. Então, assim, gera uma confiança, né? Existe esse período, né, para ser gerado, a gente tem toda a paciência. A Reviver é isso, é família, é uma extensão de todos que trabalham ali, familiar. A gente abraça os idosos com muito carinho e isso passa para eles, né? Muito bom. Deixa eu dar um recadinho aqui para você que está nos assistindo e tem um negócio. Você também pode gravar um podcast business aqui com a gente. É só chamar no direct ou então no WhatsApp, que está disponível embaixo da tua tela aí, tá bem? O idoso, normalmente, ele volta como ser criança, né? A questão física, não só mental, mas física também. Que cuidado eles têm lá na questão de uma emergência? Como é que vocês trabalham isso? Sim, a emergência, alguns idosos ali, pode-se dizer ali, a metade, eles têm um plano de saúde. É uma casa que os idosos entram e alguns têm plano de saúde. Então, aconteceu algum tipo de emergência, se for algo mais agravante, a gente chama a ambulância do plano e leva para a urgência do hospital oferecido. Agora, os que não têm, a gente muitas das vezes chama o SAMU, né? A gente tenta resolver a situação na casa, porque nós temos um médico, né? Dentro da nossa equipe existe um médico, e aí realmente ele fala, não, realmente vocês têm que levar para ter um atendimento melhor. Então a gente chama o SAMU, ou quando é possível a gente coloca dentro do carro e leva para a unidade de pronto atendimento, né? E ali a gente fica com o idoso para ver
o que vai ser avaliado, o que vai acontecer, mediante a isso que a gente entra em contato com a família. Olha, o senhor tal, a senhora está aqui, aconteceu isso, e aí o familiar vem, né, já com todo o relato do que está acontecendo. E a localização dessa casa tá perfeita, no Valparaíso, né? Aí descendo ali, já está no UPA ou Casa SMH, né? Tem várias opções aí que podem ajudá-lo, né? Nesse momento aí. Interessante. Agora, em relação à saúde mental, há um limite de idade ou de avanço da doença para que vocês acolham? Como é que funciona isso? Isso. Olha só, Marta, na hora da avaliação que a gente já está em contato com a família, a gente pergunta como que esse idoso está, né? E o limite de idade é 60 anos. A pessoa tem que ter 60 anos para cima, né? Não podemos acolher ou receber idosos, né, com menos, né? E a gente pergunta como esse idoso está. Muitos realmente falam, olha, ele está numa fase do Alzheimer, aquela fase agitado, agressivo, né? Então a gente tenta orientar, né? Porque a maioria desses idosos, ele tem um médico que acompanha, estabilizar, porque muitas das vezes é perigoso para o idoso e para os outros que estão lá. Se ele chegar agressivo, se ele chegar de uma maneira que não tem como ele ter uma socialização, mas a gente nunca deixa de receber, né? Porque assim eu falo, entra ali na casa de repouso Reviver, há uma mudança. O familiar muitas das vezes fala assim, não é o mesmo, não é meu pai, não é minha mãe. Como que ele está sentado? Ele tá aceitando tomar um banhozinho? Ele está comendo, não é verdade, Aline? Então, assim, há uma mudança, né? Ali eu acredito que sim, é algo diferenciado, né? E assim, a nossa felicidade muitas das vezes quando o familiar fala assim, olha, ele está evoluindo tão bem, eu acho que eu vou levá-lo para casa. Já aconteceu isso diversas vezes e isso pra gente é uma vitória, né? Porque o idoso, ele foi tratado, ele foi cuidado, ele se acalmou e ele tem como conviver assim, em família novamente, que muitas das vezes não estava dando, né? E aí muitas das vezes já foram, a gente fica feliz da vida, né? E se chega nesse ponto de a família querer levar ele de volta para casa, é que realmente ele é bem cuidado lá. Sim. Mas tem um detalhe. Se ele não for cuidado em casa, a questão de recreamento, de estar próximo, vai adiantar muito, porque um tempo ele vai voltar para lá. Sim, é verdade. Né? Então vocês conscientizam isso a família para ter mais tempo com ele, dar algumas dicas? Tem. A gente sempre fala, olha, o idoso, ele precisa ter uma atenção, não uma atenção algumas horas, é uma atenção integral. Né? Devido, igual a gente falou, às vezes é uma correria tão grande, mas coloca uma pessoa, orienta essa pessoa que está com ele, olha, agora é o horário de você beber água, agora é o horário da gente fazer uma caminhada, assistir uma televisão lá, não é só deixar ele sentado, vai regredir tudo que foi alcançado, vai regredir novamente. Né? Então, assim, é uma atenção, é o carinho, é o conversar, é o escutar. O idoso, ele gosta de ser ouvido, ele gosta que a gente dê atenção no que está sendo falado. Às vezes repete 10 vezes, mas fica ali ouvindo aquelas 10 vezes a mesma coisa, que ele vai se sentir melhor. Deve ter cada história, Marta. Sim, muita história. Uma pergunta, já chegou algum idoso lá por conta própria, querendo ficar? Vários. Vários. Eles mesmos, né, Aline? Olharam na internet, olharam no site e falaram, olha, eu quero essa casa aqui. Eu vi aqui, ó, na internet, qual o quarto que você tem para me oferecer? Uau, vários idosos. E tem vaga lá ainda? Como é que é essa questão de vaga? Essa questão de vaga, como o nosso limite é 30 idosos, né? A gente tem uma vaga feminina e uma vaga masculina. Nesse momento? Nesse momento. Porém, nós temos o Day Use. Isso aí, explica aí. Como é que funciona o Day Use? O Day Use são para aquelas famílias, né, que trabalham o dia inteiro, não tem com quem deixar. Então deixam lá na casa de repouso e à noite pega à tarde, né? Pega o seu idoso, leva para casa, no outro dia retorna para a casa de repouso de novo. Ele não dorme lá na casa de repouso, ele passa o dia com os idosos, que eu acho isso super válido, porque ele vai lidar com pessoas da mesma faixa etária do que ele, participar das atividades, ele não vai ficar inativo. E à tardezinha a família vai lá depois do serviço, pega o idoso
e leva para sua casa. E qual é o limite que vocês têm hoje para esse imóvel? Aí contigo, Daniela. A gente quer oferecer sempre o melhor serviço, né? Então, assim, a gente vai trabalhar. Nós hoje temos 2 pessoas nessa modalidade. Eu acho que se a gente conseguir trabalhar em um total de 6 a 7 idosos, a gente consegue realmente oferecer ainda um bom serviço, né? Porque a atenção, né? É toda uma questão de... Porque a gente trabalha com uma equipe multidisciplinar, né? A gente ali nós temos o médico, nós temos a fisioterapia, nós temos a avaliação nutricional, a psicologia, a assistência social e a equipe de enfermagem, né? E aí a gente oferece isso tudo também nessa modalidade de uso, né? Então, muito bom. Muito interessante. E como é que funciona as visitas na Casa de Repouso Reviva? Então, é muito interessante que o nosso padrão de visita, né? Ele é aberto para a família. Você não precisa marcar um horário. Isso eu acho que traz mais confiança para as famílias, né? A gente tem, tipo assim, no horário da manhã, né? Sim. Que começa aqui horas mais ou menos. Umas 10 horas, porque de manhã é muito corrido os banhos, né? Os cuidados. De 10 a meio-dia e depois de 2 às 5, mais ou menos, a gente abre o horário de visita de novo. Mas não tem aquele padrão, olha, eu vou chegar aí tal hora. Não precisa. Você chega lá e você vai ver o seu idoso que vai ser bem tratado em qualquer hora do dia. Isso traz muita confiança para a família. Que ligar para agendar uma visita, não que isso seja errado, tá? Porque várias casas trabalham assim. Mas a nossa casa, ela traz essa visão. Qualquer hora que você chegar, você vai ver o seu idoso muito bem tratado. Isso é maravilhoso. E como funciona a possibilidade de ser feitas visitas voluntárias de outras pessoas? Sim, tem algumas instituições que visitam a nossa casa, instituições religiosas. A gente teve os doutores da alegria que foram lá na nossa casa, que sempre bom, né? Todo ano fazia a festa junina com a gente. Então, assim, eles ficam muito, 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 muito felizes com isso. Essas visitas voluntárias, elas precisam ser agendadas, né? Sim, pra gente programar, né? Mas normalmente é durante a semana, final de semana. Se tiver disponibilidade, né, Aline? A gente deixa bem livre em relação a isso. Como é o final de semana dele? Eles voltam para casa ou ficam lá também? É diferente do dia a dia de segunda a sexta? Alguns idosos realmente, assim, a família tem já o costume, olha, sábado vou levar para almoçar, sábado vai passar o final de semana, domingo eu trago. Então tem algumas famílias que já tem isso na sua rotina, né? E a gente tem a atividade no sábado com as psicólogas, né? A gente, às vezes, no domingo, a gente faz algo diferente, como cinema, pipoca. Esses dias a Aline, né, fez o dia do cinema, foi dia de semana, né, mas foi muito interessante. Então a gente tenta... A casa já é movimentada em si, porque os familiares, devido à rotina de trabalho, eles fazem a visitação mais nos finais de semana, né? Então, assim, sábado e domingo... É muito carro, entra e sai, né? Porque as pessoas já pensam, mas eles ficam lá jogadinhos, abandonados? Nenhum deles. É uma assistência, né, graças a Deus, do familiar, muito legal mesmo. Eles acompanham. Agora, uma curiosidade, já surgiu dentro da casa, casal, Quando ela idoso... Quando você falou dentro da casa, já veio na minha mente isso. Beijinho, pegar namorando. Já. Pegar namorando? Como é que vocês fazem? A gente já passou por vários sinuca de bico, pode-se dizer assim. A gente teve realmente um casal lá, que eles se conheceram lá e chegaram para a família e falaram, nós queremos o quarto junto. Junto. E a gente tinha disponibilidade no momento, né? E colocamos eles juntos, caminhas separadas, mas no mesmo quarto ali, eles eram namorado, casal, né? E tinha outros casos que, no caso, digamos, a pessoa tinha um grau de demência, começou a namorar com outra pessoa na casa, a esposa chegava, ele entendia, saía de perto. Nossa! Uma traição. E a gente brincava, fulano de tal, olha, tá chegando aí, cuidado, hein? E a gente se divertia, porque é algo assim, né, bem tranquilo, algo que não é maldade. E a esposa entende isso. Ela sabia e assim, né, ria assim, entrava também naquele contexto.
Interessante, né? Demais. Tem muita gente que não imagina que passa essas coisas. Sim, tem idosos ainda que pensam em voltar a namorar, se relacionar. Isso aí. Dona Anitta, por exemplo. Gente, que lindo. É muito ativa. Vocês me lembraram, eu até compartilhei com você, Marta, que eu vi no Instagram essa semana uma idosa de 66, foi 66? 66 anos. Deu a luz. E falei, gente, 66 anos. Gente, Que Deu legal. a luz e tava tudo bem, né? Sim. Impressionou. meu Deus. Você pode saber um pouco mais de detalhes dessa matéria no Céu Notícias, tá? @Céu Notícias. Uma senhora de 66 anos dando à luz a um menino é o Felipe, né? Felipe? Acho que com 3 quilos. Com 3,5 kg. Jesus! Foi um parto, Nunca vi isso. cesáreo, mas segundo o médico, é uma gravidez tranquila. Aos 66 anos. Então, há esperança aí para quem quer engravidar. Fique Marta, tranquilo. cuidado com isso. Não fala uma coisa dessa. Vocês podem, aos 66 anos. Agora, por favor, não lá no asilo. No asilo, olha. Não lá. Não na casa de repouso. Reviva. Tá? Reviver. Você vai. Vamos voltar essa parte então. Então, para você que ainda quer engravidar depois de 60 anos, por favor, não lá na casa de repouso Reviver. Orientação médica, ok? Para não nos enlouquecer. Que barato. Como é que vocês fazem na questão de admitir funcionários para cuidar? Como é que vocês analisam? Tem que ter que tipo de curso lá? Sim, a gente trabalha ali com uma supervisão de enfermagem, né, que é a supervisora, que tem que ter a formação de enfermeira, né, um enfermeiro. Nós trabalhamos com técnicos de enfermagem e com cuidadores, dentro dessa questão de cuidados. Então, a gente precisa que a pessoa tenha, né, digamos, o cuidador. Um curso de cuidador, a gente avalia questões de horas, locais que já trabalhou, porque é uma responsabilidade muito grande. Os idosos estão sob a nossa responsabilidade, a gente contratar pessoas para estar cuidando desse idoso. Então, a gente realmente faz um estudo do histórico, né, de tempo de serviço e técnicos também. Nós temos um técnico em cada plantão, né, então a gente sabe, igual eu falei, a gente trabalha em família, então um dos técnicos é meu esposo, né, meu irmão muitas das vezes, né, ele é administrador de lá, mas ele também adora e todos gostam muito dele. Ele trabalha como cuidador. Então a gente tem que realmente fazer essa avaliação entre os outros demais colaboradores, né, que ali estão com a gente. Eu gosto de conversar com idosos. Quem não gosta, né? Se eu quisesse ir lá para conversar um pouco com eles, eu teria espaço? Sim, claro. Com certeza, será muito bem-vindo. Que legal, gente. Olha só isso. Antes de a gente estar na metade do nosso tempo, antes de a gente prosseguir, eu queria mandar um abraço para a Lifestyle, nosso patrocinador, e também para a Casa Olímpica do seu Geraldo, dona Marta. Ah, maravilha. Não é uma maravilha? E você também que quer ser patrocinador do Sol e Luz, não só do podcast Pizza, mas também do programa Sol e Luz, vem falar com a gente, ok? Aguardo vocês. Isso aí, perfeito. Uma pergunta. Há possibilidade do pessoal da casa fazer passeios externos ou não é viável? Como é que funciona isso? Passeios externos com o pessoal da casa. Já fizemos. Ano passado a gente fez o Natal de Luz com o trenzinho da cidade e foi um arraso. Nossa, foi muito bom. Foi uma loucura. Maravilhoso, assim, foi muito bom compartilhar esse momento de felicidade com eles. A gente se dançava e a gente brincava. E como foi bom. E eu lembro que de uma das idosas que a gente foi à noite, mas ela conseguia visualizar alguns locais. Ela falou assim, ali morava meu filho. Eu morei ali. Legal. Sabe? Como foi bom isso. A gente também foi no Parque Cremerie com eles, né? É claro que alguns têm uma limitação de saúde maior, né? Aí é complicado. Mas aqueles que têm, né, que conseguem, né, ter uma certa independência da gente conseguir levar, é muito bom. Esse é o nosso intuito, de socializar eles. Eu sempre, quando eu faço a entrevista com a família, eu deixo bem claro para eles, olha, aqui não é uma casa onde você vai deixar o idoso. Você é pertencente dele. A sua história pertence à história do idoso. Então é importante que a família venha aqui, faça passeios com eles,
leve para casa para almoçar, para jantar. É preciso ter essa vida normal, não reclusos. Então nós fazemos a nossa parte, né? Tentando de alguma maneira interagir eles com a sociedade. Bom, semana passada eu levei o filme Ainda Estou Aqui, da Fernanda Torres, e conversamos um pouco sobre a ditadura militar, e eles contaram um pouco das suas experiências, como foi para eles passarem por esse período tão escuro da nossa história brasileira, e eles conversaram numa maestria formidável, sabe? Se emocionaram com o filme, e é bom trazer isso que está acontecendo no Brasil para eles. Deixar eles atualizados também. O avanço da tecnologia, de que forma nós podemos usar a tecnologia dentro da idade deles, no momento deles. Isso é muito interessante. Vou fazer uma pergunta para vocês agora, que considero um pouco pesado, Marta. Mas é preciso. Uau, mas é necessário. É necessário e é preciso. Alguma vez vocês receberam lá idosos assim, família Levanta, né? Que vocês identificaram que existia maus tratos nele? Alguma coisa assim que você viu que esse idoso foi maltratado, não? Sim, não é já há bastante tempo não tem ocorrido, mas já tivemos alguns casos, sim. A gente consegue perceber até mais do que fisicamente a questão emocional, o medo, muitas das vezes até do cuidado que estava sendo oferecido. Às vezes o idoso reage de uma forma mais agressiva ou resistente a cuidado porque ele não estava acostumado com aquilo. Então a gente já percebeu, né, algo assim bem visível, né, é algo que a gente tem um limite até onde a gente pode ir porque a gente não tem a certeza, mas com o caminhar dos anos, as experiências, né, 25 anos, né, a gente consegue ter essa percepção sim, até mesmo de agressão, né, física, né, devido ao que a gente via, observava, que a gente faz uma avaliação de forma geral na entrada desse idoso, mas graças a Deus de um tempo para cá, isso não tem ocorrido mais. E lá na casa nós temos o plano individual de atendimento, que no caso eu faço, e nesse plano individual de atendimento, lá eu consigo colher todas as informações, como é a relação do idoso com a família, como é a relação da família com o idoso, como era a socialização daquele idoso, como era o convívio com a família, e ali eu relato. Eu faço o estudo social. Quando o idoso ele tem a capacidade de responder por si próprio, eu faço com ele, mas também faço com a família. Né? Precisamos ter esse olhar técnico, essa percepção, para até mesmo poder trabalhar, né, nas suas questões históricas. Né? Como é que vocês veem, rapidinho, Marta, como é que vocês veem a questão da criança, que também tem isso, né? A criança, ela diverte bastante, não só nós adultos, mas também idoso gosta muito de criança. Sim. Existe esse contato lá? Principalmente das nossas filhas. Estão sempre lá. Eu tenho uma filha de 9 anos, a Aline também, eles ficam encantados. Algumas atividades que foram realizadas, né? Foi coral de crianças, levar uma lembrança para eles ficam encantados. Essa conexão multigeracional, né? Como é importante conectar gerações. E eles gostam de ensinar e as crianças gostam de ouvir para aprender. Isso é muito interessante. Eu acho que nós precisamos falar mais sobre os idosos para fortalecer isso. Os idosos não estão inativos, eles estão ativos. Dentro das suas limitações de saúde, mas eles sempre têm alguma coisa para nos ensinar. Maravilha. Eu amo idosos também, eu gosto muito dessa idade. E quem diz que idoso está chegando ao final da vida, antigamente, é velho, já é alguém descartável para a sociedade. Tinha muito disso, né? Agora, esse idoso, quando ele vai para essa casa de repouso e ele começa a encontrar toda essa vida, vocês, como é que é essa experiência? Já teve idoso que de jeito nenhum não quer voltar para casa porque amou aquele ambiente, construiu um relacionamento lá, mas tá bem, tá lúcido, tá normal. Sim. Como é que vocês agem com isso? É muito gratificante, né? Porque assim, muitas das vezes o idoso entra de uma forma e no decorrer do tratamento, estando lá, se socializando mais, há uma mudança muito grande.
Ao ponto da família ficar assim, não é a mesma pessoa, né, Aline? Não é a mesma pessoa. E teve idosos que entraram, né, às vezes, não aceitando alimentação em casa, ou senão não tinha aquela alimentação por causa dessa correria toda, mais regrada. Ali há uma rotina, né? Café da manhã, tem as frutas. O idoso se transforma fisicamente também, né? Esse cuidado mais ali de pertinho. E, assim, é muito gratificante. A gente vê que há uma mudança física, emocional, cognitiva, né? De participação. Isso anima o familiar, ver o idoso dele melhorando, né? Inclusive, a gente tem um relato de uma idosa, eu adoro, porque ela chega lá, ela já sai dançando e ela fala assim, eu tô muito melhor aqui, porque em casa eu ficava parada. Aqui eu pelo menos eu me movimento, eu preciso aproveitar minha vida. Entendeu? E a gente chega lá e ela faz a festa, já eu fui pra casa de manhã, pra depois vir pra cá, e ela já me abraçou. Qual atividade nós vamos fazer hoje? Ela é uma graça. Sabe? Muito bacana. A minha próxima pergunta é sobre isso mesmo. Com relação ao recreamento, que tipo de atividades vocês fazem lá com eles? Porque eu já vi em filme, dama, quem gosta de jogar xadrez. Quais são os tipos? Sim. Então, eu faço uma pesquisa com eles, né? Do que você gosta de fazer, o que você gosta de comer, o que você gosta de ouvir. Isso é muito importante, né? Para eu não colocar todo mundo dentro do mesmo pacote, eu posso fazer as atividades coletivas, mas respeitando a singularidade de cada um. Então, assim, eu ofereço pinturas, artesanato. Mas dentro daquela pintura, exemplo, esses dias eu pedi que eles fechassem os olhos e imaginassem uma janela. E o que eles conseguiam ver dentro dessa janela? Nossa, cada imaginação. E a imaginação deles conectavam com a história que eles viveram. Não foi um fio escapado, não. Foi realmente conectou aquilo que eles estavam vendo na sua imaginação, tudo aquilo que eles viveram lá atrás. E como é que eu soube disso? Através do estudo social. O assistente social faz na casa com os idosos. Revelou algumas coisas, né? Sim, Alguns se emocionaram quando eu coloco certas músicas. Eles começam, poxa, isso me faz lembrar do bolinho de chuva da minha avó. Eu adoro fazer. Só de falar eu fico assim, sim, né, mexe, porque amanhã será eu. E eu preciso resgatar isso na memória deles, sabe? Para que isso não seja apagado, para que isso não seja descartado. Tudo na vida deles vale a pena ser vivido. E nós lá temos uma rotina, né? Cada profissional ele vai um dia da semana, digamos. Na segunda-feira nós temos a enfermeira, que é a Priscila, né? Que acompanha toda essa questão de organização, de medicação, de cuidados. Terça-feira a gente tem a Úrsula, que é a nossa nutricionista. Ela coloca na balança, ela faz as medições. Quarta-feira a gente tem a fisioterapia, né? Aí, sábado, a gente teve até um trabalho muito interessante. As psicólogas que fazem a terapia em grupo, elas levaram tudo picadinho, bem pequenininho, frutas, para trabalhar questões de sensações e paladar com eles. Foi um trabalho lindo, né? Então, assim, cada dia da semana para eles estarem em movimento, né? A gente trabalha com um profissional, né? Quinta-feira, quarta, né, Aline? Você, né? Que trabalha também com música, que eu acho muito interessante. Então, a gente é bem movimentado. É uma casa bastante movimentada e festeira também, né? A gente gosta muito de aniversários comemorar, atividade, bolas, né? A gente enche de bola, faz painel, datas comemorativas, elas trabalham com essa parte de pintura, sempre trabalhando com o tema do mês, né? Então é muito interessante. Antes de a Marta fazer a próxima pergunta, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Como é que é a virada do ano lá, o Réveillon? Réveillon? Então, o que acontece? Igual eu falei, minha mãe é mineira, né? E a minha mãe mima muito aqueles idosos, né? Eu vou dar um exemplo. Se hoje o cardápio foi isso, eles não querem comer aquilo, ela vai lá e faz, digamos, 3 querem alguma coisa diferente. Ela mesma vai para a cozinha e faz aquilo que eles querem. Olha só. E aí ela tem essa visão de ceia, realmente. Então, tanto Natal, Páscoa, Ano Novo, é aquela mesa linda. Linda com tudo que tem direito. Os horários que são diferenciados, né?
Alguns familiares realmente vai lá, pega o idoso, leva para casa, mas antes do horário, não fica aquela questão até meia-noite, né, Aline? Não tem como, porque eles mesmos não aguentam, né? Mas leva, traz, né? A nossa ceia é por volta de 6 horas, 7 horas. A gente faz tudo normalmente, só não tem aquela questão das festividades, né? Por causa das limitações deles, né? Mas a gente segue o padrão todinho. Que bom. Nesses 25 anos de Casa de Repouso Reviver, já houve algum óbito, alguém que deixou, que virou uma estrelinha, alguém que passou? Como é o comportamento dos outros que estão à volta? Como é que vocês administram isso? Sim, já ocorreu, né? Porque assim, é uma caixa de surpresa. O idoso que está completamente ativo, conversando, ele vai, deita e às vezes não acorda, né? Chegou ali um momento dele. Já aconteceu isso algumas vezes na casa, né? Vira óbito ali, né? E o que eu percebo muito, alguns idosos perguntam sobre, porque a gente não fala de imediato. Olha, houve um problema, e a pessoa está internada, e a gente vai levando dessa maneira até onde dá. Mas existem os que estão bem imperceptíveis ainda, né? O que aconteceu, né? Então, assim, alguns perguntam sempre, têm interesse, mas alguns tentam fugir dessa realidade. Sim. Sabe exatamente o que aconteceu, mas não toca no assunto nem no nome da pessoa. É como se nada tivesse acontecido. Mas a gente sabe que está sentindo. A falta por causa da convivência, né? A mudança, muitas das vezes, do comportamento, a gente consegue perceber. É triste, né? Um momento triste para todos. É uma convivência diária, né? Ali, partilha a mesa junto, trabalho juntos, conversas no solzinho que tem juntos, e de repente aquela pessoa some, né? Isso aí. É verdade. Bom, a minha próxima pergunta é a respeito às vezes nós somos muito apegados a certas coisas. Lá teve isso, o idoso querer, eu quero que traga meu quarto, minha poltrona que eu sento todo dia. Tem alguma coisa relacionada a isso lá? Sim. O idoso, ele não gosta muito de mudanças, né? Até lá na casa, se uma poltrona muda de lugar, ele fala, pode voltar para o lugar de novo. Não estava assim. E muitas das vezes, por eles estarem ali, eles querem trazer, né, para remeter o que eles estavam vivendo. Então, é uma cortina, aquela senhora ali em cima, a dona Heloísa, ela quer a cortina do que era do quarto, ela quer a poltrona, ela quer a cômoda que era dela, e está aberto, pode trazer, pode fazer, né? Pode botar porta-retrato. Pra gente é até melhor, quanto mais caracterizado para o idoso, essa a nossa proposta. Se você chegar hoje na Casa de Repouso Reviver, você vai ver que ela não tem um aspecto de clínica e nem um aspecto hospitalar. Um aspecto de casa. Casa da Dona Geralda. A casa da família. Amém, gente. Muito bom, já sei onde eu vou ficar. Ô, Marta, tá bom. Não, daqui a uns 30 anos, daqui a uns 20 anos, a gente pode ir. Eu queria abrir aqui, antes de falar, eu queria abrir aqui, fora das perguntas, a conscientização, né? Como é importante, né, a gente conseguir ter esse carinho, esse amor. Não é só vocês que estão trabalhando lá dentro, mas quem está nos acompanhando, com certeza tem um idoso ali, uma idosa, sabe? Tenha mais carinho, tenha mais paciência, porque você também vai chegar lá. Nós vamos chegar lá. E aí se põe no lugar desse idoso, será que você vai querer ser tratado como você está tratando essa pessoa? Então, é um momento muito importante também para a gente falar, né? Porque se você trata bem, quando chegar de repente um momento que vai ter que levar para uma casa de repouso, esse idoso vai chegar lá bem também. Não vai chegar, né, como destruído emocionalmente, não. Vai chegar lá em paz, querendo realmente ficar lá porque a família não pode, por questão de tempo, trabalho. Não é verdade, gente? Sim. É necessário a gente pensar um pouco nisso, né? Sim. A sociedade ainda tem que ser trabalhada em relação a isso. Muitos ainda conseguem enxergar o idoso como algo que não serve mais. Não é mais produtivo, né? Há uma discriminação até mesmo em questão de trabalho para esse idoso. Muitas das vezes ele é apto, ele consegue trabalhar, mas devido à idade ele não é admitido.
é assim, é idoso, vamos deixar no cantinho que a vez dele já passou. E é completamente diferente. Quanto que o idoso ele pode ser produtivo, quanto que ele pode ajudar, quando nós podemos ajudar ele escutando. Eu acho que isso tem que ser trabalhado na sociedade atual. Ele precisa ser ouvido. O idoso, quando ele é ouvido, gera saúde, né, a ele, né? E assim, muitos não têm essa conscientização, porque não pensam que vão chegar lá. Quem vai nos ouvir, né? Então, assim, esse olhar, esse carinho de ouvir, de cuidar, tem que ser mais trabalhado. Tem que ser conscientizado. E a gente tem que honrar pai e mãe, como diz a Bíblia. Sim, Com certeza. Poxa, olha só, eu fico pensando, eu sou bem chato com isso, Marta. Eu fui criança um dia, fui bebê. Minha mãe cuidou de mim até a gente virar ali um adolescente e saber se cuidar. Então, assim, a gente precisa honrar as pessoas que cuidaram da gente. Acho que é um ponto muito importante. Né? O interessante é que hoje nós precisamos preparar a sociedade para esse idoso, porque ele tem vida, ele tem muita vida. E às vezes ele ainda não chegou num momento de ir para uma casa de repouso. Né? Mas enquanto ele está nesse processo, nesse caminho, nós, a geração que está antecedendo, precisamos apontar para eles um caminho melhor, num local melhor. Né? Em relação à casa de repouso Reviver, ela tem deixado um legado. Né? E eu vejo nos olhos de vocês que vocês falam com amor, com brilho. Há a possibilidade futura da multiplicação dessa casa de repouso Reviver, abrir outras Em outro lugar, né? em outros bairros, já pensaram nisso? Como é que tá? Como é o sonho de vocês? O que bate lá dentro em relação a isso? Sim, já foi pensado, já foi assim estruturado, porque há uma procura muito grande, né? Devido a esse crescimento dos idosos e às vezes não conseguir ali na nossa estrutura hoje atual poder receber, já foi pensado realmente, né? É algo muito trabalhoso, não vamos falar que é fácil. É algo muito trabalhoso, nós temos e eu agradeço, uma fiscalização muito regrada, e a gente trabalha há 25 anos, e eu tenho certeza que a gente cumpre tudo que nos é pedido, né? A gente tem já uma confiança dos órgãos fiscalizadores, que é a Vigilância Sanitária, Ministério Público. A gente tem que dar conta de tudo que acontece ali na casa para eles, né? Então, assim, é algo muito trabalhoso. Mas é algo que é pensado sim. Quem sabe mais, né? Porque devido a essa crescente, devido à procura, a gente pode trabalhar com um público mais independente ou fazer um trabalho mais social. A gente quer realmente, mais tarde, né? Deus sabe de todas as coisas. Ampliar esse trabalho. No início era um sonho da Dona Geralda, né? A sua mãe trabalha com terceira idade já há 40 anos. Sim. Como é que foi essa história dela? Eu creio primeiramente que é um dom, né? A pessoa que se envolve muitas vezes com criança ou com idoso, não é por acaso. É algo realmente que eu creio que Deus coloca na mão da pessoa, né? Você vê ela cuidando dos idosos, assim, pode ter qualquer pessoa tentando dar uma alimentação ali para o idoso que não quer. Ela chega, ela consegue. O idoso não quer participar das atividades, né? Ela sobe, conversa, uma palavra, o idoso dá o bracinho para ela e consegue levar. Ela tem algo ali que é muito além, né, do que só um simples trabalho. E ela tem honrado isso, né? Tudo dela é primeiramente os idosos. Ela mora lá, ela construiu uma casa para estar próximo dos idosos, né? E ela está sempre aonde precisa. E assim, a história dela é uma história símbolo de coragem, né? É uma história de coragem, é uma história bonita. Eu quero ser metade do que ela é. E ela não tem medo. Não. É melhor parar de falar. Não somos. Eu quero conhecer depois melhor a história da Dona Geralda, inclusive conhecê-la. Dona Geralda, beijo, um abraço no seu coração, abençoe. Parabéns. Muita saúde. Muita saúde, muita vida, né? Porque está injetando vida aí em tantas outras pessoas e deixando um legado lindo. Daqui a alguns anos, seus filhos terão uma história para contar e pessoas se beneficiarão dela, tá? Parabéns, Dona Geralda.
Parabéns. E é incrível isso, essa coisa de geracional mesmo, Sim, né? sim. Porque vocês estão tomando esse legado, estão levando isso. É eu, meu esposo, meu irmão que trabalha lá firme com a gente, já passou sobrinho, tia, primas. Então, assim, e além de toda essa equipe maravilhosa que eu agradeço a Deus todos os dias que nos ajuda lá. Estamos terminando, Marta. Que pena. Nossa, falaria mais. Mais uma oportunidade. Para voltar, né? Que maravilha! Então, a gente está chegando ao fim, mas há alguma coisa que você possa falar para quem está nos assistindo, o que te motiva a continuar fazendo e o que vai fazer com que quem está nos assistindo deseje mais ainda do que eu sei que está desejoso, que eu estou pensando em fazer a minha filhinha, botar meu nome na fila de espera para daqui a alguns anos, né? Que traga essa pessoa para essa compreensão, de que forma eles podem ajudar o sucesso da Casa Reviver. E quem tem interesse também. Quem tem interesse. Como é que deve proceder? Sim. Você que está aí nos assistindo, né? Eu deixo aqui um convite. A hora que vocês tiverem a oportunidade de estar conhecendo a Casa de Repouso, o nosso trabalho, a nossa história, que a gente faz com muito amor, com muito carinho, né? E vocês chegando lá, vocês vão ver que já é algo notório, é algo que realmente flui ali no ambiente, né? E é muito gratificante a gente ver os resultados que a gente tem. Quando a gente chega no final do dia, a gente pode botar a nossa cabeça no travesseiro e ver o trabalho que foi oferecido a eles, ver como eles estão, o sorriso em cada trabalho, a alimentação que é oferecida. Então, assim, é algo muito gratificante. Se você ainda tem algum tabu em relação, acha que é asilo, acha que eles são maltratados, eu te convido a estar lá e conhecer a nossa casa. É algo assim muito abençoado, é algo realmente que vale a pena a gente estar fazendo esse serviço. Eu te convido, né? Entre em contato com a gente, que você tem certeza que você vai sair de lá maravilhado. Uau. Vou pedir um negócio para vocês, não sei se é permitido, mas se vocês tiverem imagem, você manda pra gente, a gente pode botar na edição. Claro. Eu acho que vai ser bem legal. Muito bom. Tá bom? Tá Muito bom. A gente tem o nosso Instagram da casa. Bom, pode falar. Reviver Casa de Repouso. @reviver Casa de Reviver Repouso. Casa de Repouso. Olha aí, gente, eu vou botar aqui embaixo para eles acompanharem também. Gente, que Então, conversa isso. agradável. Eu amo idosos, gente. Eu fico olhando e minha mente vai longe. Vamos lá, Marta? Vamos embora, Vamos isso aí. Estamos esperando vocês, hein? A gente vai lá. Vamos sim, A gente vamos vai lá. sim. Vai ser Vamos fazer os prazer. stories lá e, se for permitido, Isso, Com Publicar. certeza. publicar. Ótimo. Isso aí. tranquilo? Combinado, Muito né? obrigado, gente. Muito obrigado. De coração. Nós Eu que espero que eu tenha outra oportunidade de estar com vocês nessa mesa. Foi maravilhoso, tá? Agradeço Maravilhoso. muito. Muito obrigado pela presença de vocês. Muito bem, fique com Deus então e até a E próxima. até a próxima.